Fala galera, o meu nome é João Vitor Panda e olha lá no horizonte, de trás das nuvens, entre as montanhas, surgiu o sol. E o sol carregava consigo a segunda-feira, que acaba de chegar. E todo mundo já está careca de saber que segunda-feira é dia de crônicas de nada. Bom, antes da gente começar a se debruçar sobre os assuntos do presente episódio, eu tenho uma pendência narrativa aqui que eu gostaria de sanar imediatamente para que eu possa então seguir em frente. Alguns episódios atrás, eu relatei aqui que parte do meu trabalho é ensinar inglês para uma classe de crianças que são viajantes no tempo. Eu identifiquei isso, né? Que uma das turmas com a qual eu trabalho é composta única e exclusivamente de viajantes no tempo. Aqui, nessa linha do tempo, eles estão como crianças. Mas eu sei que eles vêm de universos diversos, onde eles são figuras que passaram pela minha vida ou pela minha cabeça, em algum momento. E a pendência narrativa que eu tinha era a identificação total e completa e a atribuição de uma personalidade temporal para cada uma daquelas crianças. E eu finalmente consegui. Depois de muito estudo, muita pesquisa, muita ponderação, eu identifiquei quem é cada um daqueles viajantes no tempo. E agora fica aqui a lista completa. Primeiro, o Diabo da Tasmânia. Segundo, o comentarista esportivo Pedro Certezas. Terceiro, a filha do Kanye West. Quarto, uma menina chamada Fernanda, que estudava comigo no ensino médio. Quinto, o cantor e ator Fiuk. Sexto, a cantora Mitski. Sétimo, o lateral direito Mateuzinho, atuando ali no Clube de Regatas Flamengo. Oitavo, a atriz Lucy Liu. E em nono lugar, a socialite Narcisa Tamborindeg. É isso. Bom, o que eu queria começar falando no episódio de hoje é sobre o Setembro Amarelo. Uma data muito controversa, né? Ou nem tanto? Será que é controversa? Ou será que não? Eu vejo muita gente questionando algumas das práticas do Setembro Amarelo, né? Ou falando que elas são pouco efetivas, ou falando que, na verdade, elas mais atrapalham do que ajudam. E, claro, também elogiando outras práticas, né? Coisas que, de fato, fazem diferença aí na prevenção ao suicídio e no estímulo à busca pela saúde mental através de profissionais da área da saúde. Mas eu acho que é uma data não, né? Um mês um pouco controverso nesse sentido, assim, né? Pelo menos algumas das práticas que acontecem nesse mês. Tem pano pra manga, no mínimo do mínimo dá pra conversar. Mas no mínimo do mínimo também eu acho um esforço válido e uma proposta interessante. Entretanto, eu senti que o setembro desse ano foi um pouco menos amarelo. Tá ligado? Não sei se vocês concordam, vocês tiveram a mesma percepção? Daqui de onde eu estou, olhando com os olhos que eu possuo, eu enxerguei o setembro de 2023 um tanto quanto pouco amarelado. E não sei se vocês identificaram a mesma coisa. Eu acho que o meu maior contato com o amarelo do setembro, nesse ano de 2023, ocorreu no carro de um idoso. Esse idoso é um amigo meu, tá? Eu tenho um amigo que é um velho ranzinza. E eu sei que por vezes a gente usa isso como uma expressão, né, pra descrever até um jovem que tem uma alma velha. Eu por vezes me acho um velho ranzinza. Só que esse meu amigo ele tem uma particularidade, que é de fato ser um velho e de fato ser ranzinza. Ele é um homem de 58 anos que tem ali as suas rabugices, sabe? E ele estava no carro dele, e eles estavam chegando na faculdade. Esse idoso, ele é colega de sala da minha namorada. E chegando na faculdade, eles foram recepcionados por uma pessoa que estava fazendo parte ali de uma campanha do Setembro Amarelo. E ela estava entregando fitinhas ali do Setembro Amarelo, sabe? Aquela fitinha enroladinha assim,
que o amarelo significa setembro amarelo, o rosa significa outubro rosa e o preto significa luto, e o colorido significa autismo? Sabe? Aquela fitinha enroladinha assim, que é um símbolo. E ela estava distribuindo aquela fitinha com um recadinho do tipo: poxa, tenha uma mente saudável, não cometa suicídio. E estava ali, né? Fazendo uma campanha na chegada da faculdade, entregando esse adereço, esse símbolo para as pessoas que estavam adentrando a universidade. E esse meu amigo, ele estava no carro e ele estava tendo problemas para passar pela cancela ali, pela entrada, para conseguir estacionar o seu carro lá dentro. E nesse momento de problema foi quando essa mulher amarela o abordou para, né, incentivá-lo a ter saúde mental. E ele respondeu com educação, né? Pegou o brochezinho, o lencinho do Setembro Amarelo, colocou dentro do carro ali, as outras pessoas que estavam no carro com ele receberam também cada um, e ele continuou ali, avançando, tentando estacionar o seu carro. Em dado momento, ele viu que o cartãozinho dele de entrar no estacionamento não estava funcionando. E ele foi ficando cada vez mais raivoso em relação àquilo. Meu Deus, que ódio. Porque essa porra não funciona, porque a tecnologia não dá certo. Acionando totalmente ali a sua personalidade de velho rabugento. E não dá certo, e não dá certo, e não dá certo. Quando numa última tentativa, ele exclamou o seguinte: eu vou tentar pela última vez agora. Se esse cartão não passar, eu vou me matar. Para o pânico, desespero e choque completo da mulher amarela que estava distribuindo fitinhas de saúde mental. E imagine o peso do ar naquele momento. Cada molécula de oxigênio pesava 1 tonelada. Quando uma mulher amarela, que estava ali prevenindo o suicídio, ouve de um velho rabugento que ele vai se matar por causa de um cartão de estacionamento. Que poético, né? Outra coisa que muito se fala e ao mesmo tempo pouco se fala, e ao mesmo tempo não se aguenta mais falar, e ao mesmo tempo não se fala o suficiente sobre, é inteligência artificial. E assim, em relação à inteligência artificial, eu já tive toda uma gama de flutuação, tanto de opinião quanto de interesse. Certo? Eu já estive muito interessado em ouvir sobre, eu já estive nem um pouco interessado em ouvir sobre, eu já estive me posicionando totalmente contra, e eu já estive me posicionando no máximo mais ou menos a favor. Porque eu jamais poderia ser totalmente a favor de algo que é extremamente tecnológico. Porque quem é ouvinte de longa data desse programa sabe que eu sou um dos maiores imbecis cibernéticos da história da humanidade. E eu tenho uma maldição tecnológica, né? Que eu já descrevi aqui também, não vou me demorar. Não sei em que episódio que eu falo isso também, se alguém tiver um menor interesse em procurar, vai ter que ouvir todos os episódios. Mas eu sou amaldiçoado tecnologicamente. A tecnologia não funciona pra mim. Então, não tem como eu ser um grande fã da inteligência artificial. E parte do que me fazia ser um grande hater da inteligência artificial é que houve um curto período de tempo ali, de 1 semana mais ou menos, acho que devido a um episódio do Podpah, em que o Cauê Moura e o Felipe Castanhari foram os convidados do podcast, onde esse assunto estava muito atrelado ao meu assunto menos favorito de todos, que é o fim do mundo, né? Teve tipo uns 15 dias do ano de 2023 onde as pessoas tinham certeza que a inteligência artificial ia ser o fim do mundo. E esse assunto estava muito em alta e eu estava muito agoniado com esse assunto, sabe? Porque eu odeio o fim do mundo. Eu detesto o fim do mundo. Eu adoro o mundo e todas as suas belezas e boa parte das suas pessoas e as interações maravilhosas que acontecem entre as pessoas e a interação maravilhosa que acontece entre os elementos da natureza. E é como eu sempre digo, o mundo está repleto de coisas.
E boa parte dessas coisas, caso destruídas, me causariam grande tristeza. A não ser que eu também fosse destruído, né? No caso de um apocalipse global derradeiro, aí tudo bem. Eu não ia ter tempo de ficar triste com o fim do mundo, porque teria sido o meu fim também. Mas enfim, recentemente eu voltei a ficar interessado sobre o tema inteligência artificial. Primeiro porque, graças a Deus, apareceram muitas pessoas na internet falando que todo esse desespero em relação à inteligência artificial causar o fim do mundo é um pouco de bobiça. É um pouco de abobrinha. É um pouco de tipo, ai pessoal, segurem seus pintos dentro de suas calças e vamos seguir em frente? Tem tanta coisa acontecendo aí, vocês estão com medo de robô? Pera aí, vamos com calma. Só que eu voltei a ficar interessado nesse assunto porque, num nível pessoal, esse assunto adquiriu um caráter que eu gosto muito, que é um caráter de coisa que acontece na lacuna entre uma coisa e outra, ou entre um tempo e outro. Boa parte das histórias mais interessantes da história da humanidade acontecem em lacunas. Seja lacunas de tempo, lacunas de conhecimento, intervalos entre uma coisa e outra, sabe? Tipo, sei lá, no intervalo entre Primeira Guerra Mundial. Pega a Primeira Guerra Mundial. Pega a Primeira Guerra Mundial. Vamos pegar a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial tem um fator muito interessante de lacuna, que é um abismo tecnológico entre o que era ali o Império Russo. Era um império a Rússia? Era, não era? Ó, tô tentando recapitular na minha cabeça. 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Bum. E só em 1917 que tem a Revolução Russa, é ou não é? Que eu me lembro, as datas são assim. E daí, claro, né, o comunismo trouxe um avanço tecnológico absurdo para a Rússia, tipo, em algumas décadas foi de uma nação 90% rural para uma nação que estava vencendo a corrida espacial, sabe? Fantástico, parabéns ao comunismo. Tipo, sem tirar nem pôr, que Deus abençoe aí, parabéns aos envolvidos. Só que na Primeira Guerra Mundial, tipo, sei lá, enquanto tinha nações que tinham armas de fogo capazes de atirar projéteis em altíssima velocidade que rasgariam pessoas no meio, a Rússia tinha pelotões de lanceiros, sabe? Tipo de guerra medieval, assim. Tipo, um homem montado num cavalo segurando uma lança. Tá ligado? Olha que coisa interessante que acontece na lacuna. Armas de fogo e um pelotão de homens em cima do cavalo segurando uma lança. Posso estar contando uma grande mentira aqui, um grande anacronismo histórico. Vocês sabem que eu não pesquiso direito as coisas. Pesquisar é coisa de pesquisador. Os conhecimentos eles vêm até mim de forma orgânica. Então, algum historiador da audiência aí que quiser me mandar uma DM ou um áudio no Instagram falando que eu tô dizendo burrice aqui, sinta-se à vontade. Você, inclusive, tem o meu convite a fazer isso. Mas, enfim, eu só queria demonstrar isso. Às vezes, no intervalo entre uma tecnologia ter sido desenvolvida, teve um período de 5 ou 10 anos ali onde o mundo não existia com aquela tecnologia. O mundo era diferente. E naquele contexto muito específico, histórias muito específicas podem se desenrolar e se desenvolver. E eu acho que a inteligência artificial, ela tá nessa lacuna muito interessante. E ela pode ser explorada no aspecto lacuna de formas muito fantásticas. Porque ela ainda não é avançada o suficiente para, sei lá, criar consciência de si, destruir a humanidade e o mundo ser governado por robôs. Não. E ao mesmo tempo, ela já é muito mais avançada do que ela era, sei lá, no começo dos anos 2000. Então a gente tá no intervalo entre uma coisa e outra, sabe? E também estamos no intervalo entre ela começar a se capilarizar na sociedade. Então, tipo, boa parte das pessoas sabe muito pouco sobre inteligência artificial e principalmente sabe muito pouco sobre como usá-la. Então, uma pessoa que tem um conhecimento superficial dessas ferramentas já se destaca de formas muito interessantes. Eu tenho um amigo que usa o chat GPT no trabalho de uma forma que eu não saberia explicar exatamente o que ele faz, mas de uma forma que faz com que ele trabalhe muito menos.
Porque existe essa lacuna. Essa ferramenta existe, ela ainda não é amplamente disseminada, tipo, boa parte da população não sabe usar isso, e os chefes dele não sabem que ele tá usando isso pra fazer o trabalho dele mais fácil. Então, ele ganhou muito tempo livre. Só porque ele pegou uma ferramenta que ainda não é totalmente disseminada e usou essa ferramenta pra fazer um trabalho extremamente mecânico dele e ele simplesmente não avisou pra ninguém, tipo, ó, pessoal, eu otimizei esse processo aqui, então eu tô com mais tempo livre pra assumir outras funções aqui na empresa e fazer a empresa crescer e se movimentar. De jeito nenhum, foda-se a empresa, pau no cu da empresa. Crescer empresa, caralho, mano, que o meu pau cresça e a empresa diminua. Foda-se a empresa, foda-se a empresa. Ele tá simplesmente usando isso, não tá contando pra ninguém e tá tendo muito tempo livre. Graças ao bom Deus. Porque foi para isso que Deus criou o homem, né? Pra ter tempo livre. Fantástico. Só que uma história ainda mais fantástica de inteligência artificial como lacuna, no intervalo de tempo entre uma coisa e outra, aconteceu com outro amigo meu. Tava tendo um show do Post Malone aqui no Brasil. Ele fez vários shows no Brasil, né? E um desses shows que ele fez no Brasil, numa cidade brasileira, foi patrocinado ou apoiado por uma empresa na qual um amigo meu trabalha. Então eu tenho um amigo que trabalha numa empresa e essa empresa foi uma das realizadoras do show do Post Malone naquela cidade, certo? E devido a isso, a empresa tinha direito a um camarote espetacular no evento. Tinha um camarote dedicado só à empresa. E daí beleza, naquele camarote tinha alguns influenciadores digitais, algumas paradas assim, mas também tinha pessoas da empresa, do alto escalão da empresa e tudo mais. E a empresa decidiu fazer um sorteio, um concurso entre os funcionários para que eles ganhassem a chance de ir no camarote da empresa no show do Post Malone com um acompanhante. E caralho, eu não sei o que você acha sobre isso. E é open bar o camarote, tá? Mas eu acho maneiríssimo. Tipo assim, eu não sou um grande fã do Post Malone. Eu não sou um hater também, eu acho várias músicas dele muito legais. E eu adoraria ir num show do Post Malone. Principalmente eu adoraria ir de graça, porque eu não sou fã o suficiente pra desembolsar um dinheiro meu pra ir no show dele. Só que se eu ganhasse ingresso grátis pra mim e pra um acompanhante pra ir num camarote open bar de um show do Post Malone, eu acharia isso espetacular. Ainda mais na cidade que eu moro, que eu não vou precisar gastar com hospedagem e deslocamento. É só o Uber pra ir e pra voltar. Ou eu vou de ônibus também, mais barato ainda. Camarote open bar. Não sei o que você acha sobre isso. Eu particularmente acho espetacular. Eu iria me divertir à beça, ia me divertir horrores. E o concurso interno pros funcionários era o seguinte: escrever uma frase de efeito, assim, podia ser um parágrafo de poucas linhas, sobre criatividade, sobre arte, que meio que relacionasse o Post Malone e a empresa, sabe? Tipo um concurso cultural. Eu não tô explicando direito porque eu não lembro exatamente o que o meu amigo me falou. Ele me falou de um jeito perfeito. Mas o grande mote da parada é esse. Quem escrevesse a frase mais legal sobre arte, criatividade, sobre os valores da empresa e sobre o Post Malone ganharia ingressos para o camarote open bar do evento. O que esse meu amigo fez? Descreveu em detalhes minuciosos a premissa do concurso para o chat GPT. O chat GPT o deu um parágrafo de resposta, falando sobre criatividade, falando sobre música e relacionando isso de forma engraçadinha com os valores da empresa e com o que a empresa faz. E o meu amigo ganhou o concurso com uma frase que ele simplesmente escreveu no chat GPT, que ele pediu pro chat GPT escrever para ele. E ele foi de graça no camarote open bar do show do Post Malone. Graças ao chat GPT.
Que Deus abençoe a inteligência artificial. Eu gosto muito de futebol. Eu acho futebol super legal. E eu gosto do futebol para além do esporte também. E eu não sei se é particular do Brasil, eu não sei se é particular do futebol, porque, sei lá, talvez o curling, que é aquele esporte de inverno, me proporcionaria a mesma coisa. Talvez a galera que acompanha basquete tenha a mesma experiência que eu tenho com futebol. Mas o extracampo do futebol, os bastidores, as coisas que acontecem além do que acontece dentro do campo, elas são fantásticas e mágicas. E surreais e maravilhosas de um jeito bizarro. É inacreditável o que acontece no meio do futebol. E eu não tô falando de coisas horríveis, tá? Tem coisas criminosas e ruins que acontecem. Mas aí, crimes acontecem em todo lugar, né? Em todo contexto. Eu tô tentando focar na parte positiva do futebol, na parte legal. E é um pouco criminoso também o que eu vou falar. Mas na verdade eu tô olhando pra isso com olhos de caramba, que evento bizarro. Porque o futebol ele nos proporciona coisas como tem um homem chamado Marcos Braz. Quem é Marcos Braz? Ele é um vereador do Rio de Janeiro e ele também é vice-presidente de futebol do Clube de Regatas Flamengo. E veja bem, esse homem, o vereador Marcos Braz, na semana passada teve um dia em que ele bateu o ponto, como se ele estivesse na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, participando lá de uma sessão. E enquanto ele estava com o ponto batido, ele foi pro shopping fazer compras. Só que enquanto ele estava fazendo compras, ele foi lembrado do outro cargo dele, que é vice-presidente de futebol do Flamengo. Porque um torcedor do Flamengo o identificou no shopping e começou a xingar ele. Cobrar, chamar ele de otário, falando que o Flamengo tá uma merda, que não sei o quê, que tem que demitir o técnico. E esse homem, o Marcos Braz, ele e o segurança dele se embolaram na porrada com esse torcedor. Em dado momento, supostamente, tem foto disso inclusive, tem foto do hematoma, o vice-presidente de futebol do Clube de Regatas Flamengo mordeu a virilha daquele torcedor no meio da embolação da porrada. E será que acontece no curling isso? Será que acontece no basquete? Hein? Tem algum outro esporte que tem esse nível de maluquice nas histórias de bastidores? O vice-presidente de futebol do time morder a virilha de um torcedor desse time? Espetacular? Fantástico? Maravilhoso? Eu, particularmente, sou muito grato por esse fato. Eu acho incrível que isso tenha acontecido. Que diversão. Que entretenimento. Mas aí eu comecei a pensar também no fator campo. E eu não tô falando aqui do que acontece dentro de campo, do jogo futebol, do que acontece dentro do campo. Isso me interessa muito. É um passatempo que eu adoro, desligar o celular para não ficar mexendo tanto e me concentrar na bola indo de um lado pro outro, assim, o jogo acontecendo. Eu acho divertido. Às vezes é um pouco monótono, mas até a monotonia é legal, porque daí os narradores eles ficam se forçando a falar coisas bizarras e absurdas e tendo conversas sem pé nem cabeça. Enfim, todo o aspecto do jogo eu acho maravilhoso. Mas eu tô falando do campo em si. Porque eu estava refletindo essa semana sobre o que é um campo de futebol. O que é um estádio de futebol, mais especificamente. E eu concluí que um estádio de futebol é um monumento ao banal. Um estádio de futebol é um monumento ao banal. Porque imagina um estádio com 70 mil lugares. 70 mil assentos, 70 mil lugares, uma estrutura extremamente complexa e fascinante, é um bagulho gigantesco, enorme, 70 mil lugares, pensa. Tem cidades no Brasil, a cidade que eu nasci, quando eu nasci, tinha 50 mil habitantes. Imagina um lugar que tem 70 mil lugares. Um círculo de 70 mil assentos, arquibancadas imensa, estrutura absurda, tecnologia também, muitos estádios aí muito tecnológicos, doideira. Tudo isso ao redor
de um retângulo de grama. Grama, literalmente grama. 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 Um dos materiais mais banais que existem no mundo, na natureza. Grama. Única e exclusivamente, pura e simplesmente grama. Grama, um bagulho que cresce sozinho, do nada. Tem gente que nem quer que a grama cresça e a grama tá lá crescendo. Um negócio que é fácil de crescer. Um negócio que no Minecraft, se tu bota um bloco de grama do lado de um bloco sem grama, a grama se espalha pro bloco do lado. E por causa do Minecraft, eu suponho que seja assim na vida real também. Grama. Um negócio banal, um negócio que acontece ao bel prazer da mãe natureza. A grama simplesmente cresce. Às vezes a grama cresce no meio do asfalto. Ela vai quebrando o asfalto e ela cresce. Ela aparece do nada, ela brota. Ela é casual. Ela é banal. Completamente banal. Grama, um dos elementos mais banais da natureza. Agora você imagina uma edificação de metal e concreto que é capaz de abrigar 70 mil seres humanos em círculo ao redor de grama. Todo mundo, 70 mil pessoas, 140 mil globos oculares apontados para um retângulo de grama. É ou não é banal? Eu acho espetacular. Eu acho incrível. E o banal é um elemento muito importante pro futebol. Todo mundo que acompanha futebol, todo mundo que curte algum time, que é torcedor, todo mundo que é fanático de algum time, com certeza, em algum momento da sua trajetória de torcedor ou de fã do esporte, já recorreu ao banal como ferramenta. O banal é uma ferramenta muito útil no esporte, mas principalmente no futebol. De que forma o banal é útil pro futebol? Quando eu torço pro Fluminense. Quando o Fluminense me inventa de perder de 4-1 pro Vasco, tá ligado? Foi 4-1 ou 4-2? Não tô lembrando. Foi 4-2, né? Porque empatou, voltou. Quando o meu Fluminense inventa de perder de 4-2 pro Vasco da Gama, lutando contra o rebaixamento, o Fluminense que tá na semifinal da Libertadores e em sexto lugar no Brasileirão. Quando o Fluminense me inventa de perder de 4-2 para o Vasco da Gama, eu tenho que recorrer ao banal pelo bem-estar do meu cérebro. É uma questão de saúde mental. Eu tenho que olhar para aquele acontecimento, para aquele evento esportivo e falar: nossa, nada a ver, né, mano? Uf, pra que se estressar com isso? Tipo assim, meu, tá ligado? 22 homens correndo atrás de uma bola. Bagulho ridículo, né? Porra, esporte. Que esporte banal. Tá ligado? É isso. O banal é um recurso, o banal é uma ferramenta. Agora, quando o Fluminense ganha, é a melhor coisa do mundo. É, caralho, que espetáculo, que coisa maravilhosa, não sei o que, meu Deus do céu. Não é nem um pouco banal. É esotérico, é fabuloso, é especial, é espetacular, é maravilhoso, é idílico, é paradisíaco, é tudo de bom. Tá ligado? E até essa alternância entre o banal e o esotérico, entre o banal e o maravilhoso, entre o banal e o paradisíaco, é um aspecto muito, muito interessante do futebol. E eu gosto muito, eu adoro. Eu amo de paixão. E mencionei, né, que o Fluminense tá na semifinal da Libertadores. E eu vou tomar um momento pra falar disso agora, porque é algo que é muito, muito caro, muito importante pra mim. Há exatos 15 anos atrás, no ano de 2008, eu tinha 10 anos de idade e eu estava no auge do meu interesse por futebol. Tipo assim, eu era muito futeboleiro nessa época. E o Fluminense estava na final da Libertadores, que é o campeonato mais importante do continente. E é um título inédito que o Fluminense nunca ganhou. E nós perdemos esse título em pleno Maracanã lotado por, olha, eu acho que por injustiças de arbitragem. Claro que não tem como garantir, né? Mas se não fossem algumas injustiças de arbitragem, eu creio que o meu Fluminense teria saído com a vitória. E esse foi o segundo maior trauma da minha infância, atrás apenas do abandono paterno.
a derrota do Fluminense naquela fatídica noite, no ano de 2008. Um jogo apitado pelo amaldiçoado juiz Héctor Baldassi, um homem que, se eu tivesse condições de amarrar ele numa cadeira e arrancar todas as unhas de todos os dedos dele, uma por uma, da forma mais vagarosa possível, eu o faria. Mesmo sabendo que atualmente ele é um senhor de idade, que deve ter netos e deve ser muito querido por sua família, eu não hesitaria em arrancar demoradamente cada uma das unhas de cada um dos seus dedos antes de disparar 5 tiros contra a sua cabeça. E esse ano, 15 anos depois, o Fluminense está próximo de chegar à final da Libertadores de novo. E eu já falei isso nas redes sociais, mas eu acho que eu não tinha falado aqui no Crônicas de Nada ainda. Eu fiz uma promessa pra ajudar o Fluminense a ganhar a Libertadores, né? É assim que promessas funcionam. Eu prometo fazer tal coisa se tal coisa acontecer. Aí Deus olha para aquilo e fala: Meu Deus, mano. Não seria muito engraçado se esse filho da puta tivesse que pagar essa promessa? Vou fazer o Fluminense ganhar a Libertadores. Só de onda, só de comédia. E a promessa que eu fiz é o seguinte: se o Fluminense ganhar a Libertadores, a Copa Libertadores da América no ano de 2023, eu vou ficar uma semana sem falar. Vou ficar uma semana sem pronunciar uma única palavra. Uma semana de greve de silêncio. Nada. Zero palavras. Nenhuma comunicação verbal. Uma semana mergulhado no mais profundo e completo silêncio. Não vai poder ser a semana exatamente seguinte à final da Libertadores, porque a final da Libertadores é em novembro e eu vou ter que trabalhar até dezembro no meu emprego formal. Inclusive, no meu emprego informal, isso vai ter implicações muito legais. Eu já tive uma ideia de como gravar um episódio do Crônicas de Nada sem pronunciar nenhuma única palavra, e é uma ideia muito legal. Eu quero que o Fluminense ganhe só pra eu gravar esse episódio do Crônicas de Nada, sem falar. Sem eu falar nenhuma palavra. Vai ser muito legal. Vai ser um dos melhores episódios. Mas para isso o Fluminense tem que ganhar, né? E a minha promessa tá feita. Se o Fluminense ganhar a Libertadores de 2023, eu vou ficar uma semana no mais completo silêncio. E se o Fluminense não ganhar a Libertadores de 2023, eu vou me matar. Bom, pessoal, muito obrigado pela audição de vocês. Mais um programa chega ao final. Compartilhe esse programa com seus amigos aí. Indique o Crônicas de Nada para amigos que curtem podcasts, para amigos que estão em busca de um podcast novo para ouvir. Porra, já ouviu o Crônicas de Nada? Já ouviu? Toda semana esse cara fica 30 minutos falando coisas sem pé nem cabeça, sem sentido algum. Ouve aí. Ele posta toda semana, sem falha. Ele nunca falha. Ele nunca fica uma semana sem postar, ele nunca deixa de postar no dia certo. Toda segunda-feira, religiosamente, tem 20 ou 30 novos minutos de pensamentos malucos e ensandecidos saídos da boca de um homem louco. E você pode acompanhar isso de graça. Não é fantástico? Indique aí para os seus colegas, amigos, familiares e inimigos também. Ok? Se você quiser, compartilhe o programa aí nas suas redes sociais também, me marca, @pandinhajv no Instagram. Quem tá ouvindo no Spotify, compartilha aí, tem aquela função de compartilhar nos stories. Compartilha esse episódio nos seus stories e escreve o seguinte, abre aspas, caramba, mais um episódio totalmente maluco, onde eu pude refletir sobre a banalidade do esporte, a importância da tecnologia e a prevenção das doenças mentais. Ponto final. Que legal. 3 emojis de coração, fecha aspas. Já pensou você compartilhar assim nos seus stories? Ou não também. Lembrando que quem curte muito o programa, quem gosta muito do programa, muito mais do que as outras pessoas, e curte a minha produção de conteúdo como um todo, o meu canal do YouTube, os meus vídeos curtos em outras plataformas, eu tenho um Apoia-se, que é o apoia.se/João Vitor Panda, tudo junto sem acento. Você pode me dar algum incentivo financeiro aí para continuar postando tanto conteúdo quanto eu posto. Porque eu sou um grande postador de conteúdo, né? Caramba, o cara posta. Posto muito. E quem curte e tiver condições e quiser apoiar, acessa lá, apoia.se/João Vitor Panda, tudo junto sem acento. Quem não puder ou não quiser, não tem problema, pode continuar consumindo tudo de graça. E tamo junto.
Muito obrigado pela sua audição. Vou ficando por aqui porque chegou a hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.